Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs, como vocês têm passado durante esses dias? Sabemos que estão sendo dias difíceis, dias de luta, mas vamos perseverar, vamos confiar, vamos crer que Deus é por nós. E a palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus vai nos dar a vitória sobre todas essas lutas. Mas eu quero refletir com vocês nesta oportunidade sobre filhos, né? Filhos são muitas vezes tão desejados. Nos tempos do Antigo Testamento, uma mulher quando não podia ter filhos, ela vivia angustiada, ela se sentia inferiorizada, né? E mesmo nos nossos dias, muitas mulheres anseiam, desejam, buscam tratamentos para ter filhos, né? E outras, graças a Deus, têm filhos sem nenhuma preocupação. São capazes de gerar filhos, né? Sem nenhum problema. Mas a palavra de Deus nos orienta com respeito a como criar os nossos filhos. O que devemos fazer para criar os nossos filhos, né? Muitas vezes as pessoas têm tratado os filhos como se fossem amigos. Esquece que você é um pai, que você é a mãe, e não simplesmente um amigo. Porque o amigo, ele geralmente quer agradar, né? Quer satisfazer. Mas o pai, a mãe, é para instruir, é para ensinar aquilo que é direito, tá? Então nós precisamos estar atentos a isso. O pai muitas vezes vai contrariar a vontade do filho, né? Porque ele quer mostrar aquilo que é correto, aquilo que é direito, tá? E a palavra do Senhor, o salmista, lá no Salmo 127, versículo 3, ele diz que os filhos são herança do Senhor para nós, os pais, né? E como herança do Senhor, ele vai pedir contas de como nós temos ensinado os nossos filhos, né? Como é que nós temos procurado instruir os nossos filhos. Lá em Provérbios 22, versículo 6, a palavra do Senhor ela nos diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando envelheça não se desvie dele. Né? Então, ensinar a criança desde a sua meninice. É isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Os pais têm que estar dispostos a ensinar. E esse ensino, muitas vezes, vai além do ensino da palavra, ou seja, só falar. Então, precisa ensinar também através da prática, né? O ensino através do exemplo, tá? Qual tem sido o seu exemplo para o seu filho? Você, meu irmão, minha irmã, será que você tem ensinado o seu filho a buscar ao Senhor, a andar na presença do Senhor, a ler a palavra de Deus, a orar? Não só falar, faça, mas dar o exemplo dentro de casa para que o filho veja você lendo a Bíblia, você orando, você caminhando para a casa de Deus. E se falando em caminhar para a casa de Deus, os pais, como autoridade sobre os filhos, devem conduzir os seus filhos para a casa do Senhor. Devem colocá-los na frente e dizer: vamos para a casa do Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Ainda mais quando ainda estão dependentes de você, dependendo de tudo dentro do seu lar. Então o pai ele tem que ter essa autoridade de conduzir os seus filhos para a casa de Deus, né? Uma vez que todos os pais querem algo bom para os seus filhos, né? Você quer, eu tenho certeza que você quer o melhor para o seu filho. Mas eu quero que você reflita de uma coisa. O melhor que nós podemos dar não é uma boa educação ou um bom emprego, mas a certeza de salvação. Que o seu filho possa ter a certeza de salvação. Será que eles têm certeza da salvação deles? Não é porque eu sou crente, não é porque você é crente, que o filho está garantido na salvação, não.
Mas Deus vai pedir conta se você, pai, se nós como pais, não instruirmos o menino no caminho, tá? Não ensinarmos o caminho. Ensinar através da palavra, falando, e ensinar através do exemplo, do testemunho, tá? Então, pense nisso. Pense nisso. Olha só o que está escrito aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6. Então, o Senhor está falando aqui para Israel, tá? Sobre que Ele é Deus, Ele é o único Deus e não há outro Deus além dele. E o Senhor também está falando que deve amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, com toda a alma. Deve amar. E aí no versículo 6, ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiveres sentado em casa, quando estiveres andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha só, isso aqui é uma orientação de Deus, é um mandamento de Deus, é uma instrução de Deus para os pais. O que os pais têm que fazer? Ensinar os filhos com dedicação, com persistência, sem esmurecer. Muitas vezes o filho vai ficar chateado, muitas vezes o filho vai ficar emburrado, né? Porque você está tentando inculcar nele a palavra de Deus. E muitas vezes hoje nós vemos pais que não querem contrariar os filhos, né? Não querem contrariar os filhos e deixam o filho fazer o que bem quer, sendo que esse filho ainda está sob o seu domínio. Será que você está fazendo da forma correta? Será que é isso que Deus está ensinando através da sua palavra? Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Reflita sobre esses textos que nós acabamos de ler. Filhos são herança do Senhor para os pais. E Deus vai pedir conta de como nós temos ensinado. Tá? Não se esqueça, o melhor que você pode dar para o seu filho é a certeza da salvação. Que o seu filho possa aprender o caminho da salvação. Que não é 2, não é 3, só existe um. E só existe para as pessoas que se convertem verdadeiramente a Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Ele te dê sabedoria para instruir o seu filho o caminho do Senhor. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus eterno, Pai querido, eu entrego nas tuas mãos cada um dos teus filhos que tem ouvido a tua palavra. Que o Senhor, Deus, possa ir ao encontro desses lares. Ó Deus, nessa oportunidade, falamos especificamente para os filhos, para os pais, como ensinar os filhos. Que o Senhor dê sabedoria, dê graça, para que os pais, Deus, possam ter o desejo de conduzir os seus filhos à tua presença, à casa do Senhor. Porque a tua palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, mais importante do que qualquer coisa nessa vida, Deus, é ter a certeza da salvação. É ir para o lugar que o Senhor tem preparado. Deus, nos ajuda, nos dê força, nos dê sabedoria para conduzir os nossos filhos no caminho da salvação. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a bênção do Espírito Santo seja continuamente sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.